E a gente começa o Mais Vida dessa segunda-feira com o nosso bate-papo sobre saúde. Nós vamos falar agora sobre as dores, não é não, Fábio? Pois é, né? Dores. Olha só que loucura. Você aí de casa, sabia que a dor pode estar associada não só às lesões físicas, mas também a componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais? Gente, ela nos alerta que algo está errado e precisa de atenção, né, Dani? Com certeza, mas quais são os melhores tratamentos, hein? É possível tratar dores sem medicação? Até que ponto a nossa mente interfere na intensidade dos sintomas? Pois é, para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui na nossa casa a fisioterapeuta Rita de Cássia Moreira, a doutora Rita. Seja muito bem-vinda, doutora Rita, nessa noite aqui no nosso Mais doutora. Vida. Prazer recebê-la aqui no nosso programa. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, viu? E eu fiquei muito feliz que nos bastidores ela falou que eu sou parecida com a Sandy, gente. Ganhei a vida, não foi só a noite. Pois é, que coisa, hein? Doutora, pode falar agora para o Brasil inteiro. Sim, parece sim. Tá vendo, um sorriso gente? muito parecido. Que linda, obrigada, viu? Mas vamos falar aqui desse assunto tão importante, né? E a gente quer começar tentando entender por que o nosso corpo sente dor. É sinal de que tem alguma coisa errada, é isso? Isso, eu gostaria de abordar a dor hoje de uma forma um pouquinho diferente, não só de sofrimento. É interessante a forma que eu vou abordar, porque a dor para nós tem que ser como um alerta. Quando a gente tem alguma dor física, emocional, psíquica, é sempre um alerta. Então, houve algum conflito, alguma situação anterior e que você está apresentando uma dor hoje como se fosse para ela te ajudar. Cuide, né? Faça algo pelo seu corpo, pela sua mente, né? Então, nós vamos buscar sempre uma razão biológica para todos os tipos de dor que a gente pode apresentar. Física, aquela dor que nós tocamos, que nós sentimos queimar, puxar, e também dores emocionais. Porque às vezes as pessoas comentam, ainda mais hoje em dia, com essa correria toda, com o estresse, muitos jovens estão comentando sobre depressão, sobre ansiedade. Isso é uma dor muito importante, né? Então, abrindo um pouquinho mais um leque, não falando somente de dores físicas, aquelas dores que a gente apalpa, que a gente localiza muito bem. Antes disso, temos outros fatores que eu vou dar o nome de conflitos que nós passamos, que nos traz uma dor. Agora, falando em conflitos, todas as pessoas apresentam conflitos? Como é que funciona essa questão internamente em cada um? Sim, todos nós apresentamos conflitos. Isso é desde o momento da nossa concepção, onde são formados os nossos tecidos, nós já recebemos informações que nos causam alguns bloqueios, vamos dar esse nome, em que algum período da nossa vida, esse bloqueio vai nos trazer uma dor física, emocional, moral, né? Então, todo mundo tem conflito, sim. Imagina, né? As crianças de hoje em dia, tudo que nós passamos na vida, nós temos os conflitos. Tratamos ou não, guardamos e podemos ter consequências lá na frente. O que o nosso corpo nos mostra com relação aos nossos conflitos e ao nosso comportamento? Nós temos uma abordagem de anatomia emocional. Então, quando você passa por um estresse, por um cansaço muito grande, por conflitos onde exige uma reação, a nossa anatomia vai modificando. Então, por isso que hoje, Dani, você tem uma testa assim, um nariz assim, uma boca assim, um olhar assim. E o do Fábio é diferente. Então, cada um tem uma anatomia emocional que nos mostra quais são os conflitos que você já teve, que você tem e que você pode ter lá na frente, né? Então, nós avaliamos independente se o paciente nos traz uma queixa, que a queixa é dor, é o final da história. Nós vamos buscar antes disso, né? Porque o nosso corpo vai reagindo. Tem uma fisioterapeuta francesa que chama Thérèse Bertherat, que ela diz o seguinte: o nosso corpo, que é a nossa casa, tem várias paredes que ouvem tudo e não esquecem de nada. Que incrível. Interessante, né?
Muito interessante. Agora, existem as técnicas de tratamento que a senhora utiliza para o alívio dessas dores. Queria que a senhora contasse um pouquinho para os nossos telespectadores do que se trata e como é que é esse tratamento. Sim, eu trabalho somente com terapia manual. Então, são toques leves com técnica de microfisioterapia, reprogramação biomuscular, terapia crânio-sacral, onde nós desbloqueamos várias emoções referentes aos conflitos que nós vamos tratar, porque com esse toque, é um toque acolhedor, é um toque leve, nós acessamos nosso sistema límbico, onde nós temos todas as emoções, é o centro das nossas emoções. E o nosso córtex também, que é o nosso relacionamento com o meio. Então, através da terapia manual leve, que eu gosto de frisar isso, é um toque leve e acolhedor, nós fazemos as liberações dessas emoções através da nossa musculatura. Porque nós temos os conflitos que vão fazer as marcas nos tecidos do nosso corpo. Pele, musculatura, tendões, osso. Agora, você é uma especialista no assunto, você sabe muito bem o que cada dor significa, o que ela representa. Existem técnicas que nós podemos usar em casa para entender as nossas dores? Não é bem uma técnica, mas quando nós conseguimos interpretar o que o nosso corpo está mostrando, nós conseguimos ter uma ideia qual é o conflito que nós estamos passando. Ou nós já resolvemos, né? Que a gente acha que está resolvido, e você já começa a dizer para o seu corpo, calma que eu vou cuidar disso. Está tudo sob controle. Para você não ter alterações mais importantes, uma dor maior, por exemplo, uma cirurgia. Então, você pode evitar várias coisas, né? Eu até costumo dizer, assim, por exemplo, vou citar algumas patologias. Um diabetes, que é muito comum. Então, assim, o diabético é aquela pessoa que a gente fala que ela nada e morre na praia. Tudo é ineficaz. Ela não consegue terminar, ela não consegue alcançar e ela desenvolve uma diabetes. Então, imagine você, se você está passando por situações assim, você tem essa consciência, você vai se cuidar para você não desenvolver uma diabetes. Como todas as outras patologias que a gente vai nesse mesmo sentido. O que quer dizer? O que você queixa hoje, o que isso quer dizer para você? Então, essa questão de casa é o quê? É você olhar para o seu corpo e entender o que está acontecendo com ele. Os jovens, por exemplo, passam por aquele período de espinhas, de acnes, né? Então, mas é porque está na adolescência. Veja bem, o que aquele jovem está passando? Será que ele não está dando a cara dela a tapa? Né? Será que ele está passando por alguma situação onde ele gostaria de se recolher, de sumir, de não aparecer? Então, você tem que interpretar o que está acontecendo. A técnica preste muita atenção no que o seu corpo quer dizer, no que sua postura quer mostrar, né? Às vezes a gente vê uma pessoa de nariz empinado, né? Aí nós falamos assim, olha só, e será que a água não está chegando tão próximo que ela tem que levantar o nariz para respirar? Pois é. Né? Coisa, né? Interessante, né? A gente tem que aprender a entender o que acontece com a gente. Às vezes a gente vive no piloto automático, né, e não presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Sim. Então, vamos tirar aquele minutinho assim, para respirar fundo, ver onde está doendo, por que está doendo, por que você chegou nesse ponto. Isso é muito importante. Doutora Rita, vou pedir para a senhora ficar aqui com a gente, tá? Vou ali dar um recadinho e já volto aqui com vocês. Meu parceiro vai te fazer companhia. Enquanto eu vou ali dar uma mensagem muito importante. Aliás, gente, deixa eu mandar um beijo antes, um beijo especial para minha mãe linda, que está embrulhando mais de 300 presentes para a gente levar quarta-feira lá para o Hospital de Câncer de Barretos, é o Hospital de Amor. Mais um ano a gente vai fazer o Natal das crianças lá. Um beijo para ela, para minha família linda, que sempre me apoiando, me ajudando muito. Muito bom. E a gente continua falando sobre o tratamento das dores sem o uso de medicamentos com a fisioterapeuta a doutora Rita de Cássia Moreira. Certo, parceiro? Exato, Dani. Você sabe que eu faço tratamentos lá com a doutora Rita, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Se em um determinado tempo da minha vida eu não tivesse descoberto
os benefícios da microfisioterapia, eu estaria perdido hoje. Então, eu queria fazer uma pergunta pessoal, mas que tem um caráter para que as pessoas entendam em casa. As emoções, né, que nós sentimos, que nós temos do dia a dia, o estresse, o nervosismo e depois as outras sensações todas, sendo somatizadas e se transformando numa possível dor, né, ou doença, ela pode se tornar crônica ou severa para aquela pessoa? Pode, claro que pode. Se não for tratado, eu quero dizer. Se não for tratada, porque você não trabalhou o conflito, a causa daquela situação que você passou, onde te trouxe uma dor. Então, um exemplo típico de consultório: dor na região cervical, dor nas costas, dor na região da escápula, isso é muito comum. Então, assim, as situações que você passou onde você se sentiu traído. E não é traído em relação à esposa, não é nada disso. Sempre nós precisamos procurar entender que eu uso um óculos, você usa outro, a Dani usa outro. Cada um usa um óculos diferente. Então, uma situação pequena para mim, para você, pode ser uma situação absurda, que não dá para você engolir, né? Então, pequenas situações que nós passamos no dia a dia, pode te desencadear muita coisa. Então, quando você me diz, pode ficar crônico? Pode sim. A ponto simplesmente de você não cuidar e uma pessoa te fechar no trânsito. E você fala, por que esse cara fez isso comigo? É um absurdo. Então você discute, você fica nervoso, estraga seu dia. De repente, de manhã, uma atitude de alguém que você foi entrar no elevador, não deixou você entrar. São coisas tão pequenas que parecem banais, mas assim, quantas vezes você tentou dizer ou você tentou entrar em um assunto e você não pôde? É a mesma emoção que você sente. E as pessoas precisam entender isso. A gente não pode julgar ninguém e nada é banal. Nada, nada. Então, se torna crônico quando você não cuida da causa daquele conflito e você vai passando por outros. E as emoções começam a retornar novamente. É a mesma intensidade. Quem hoje não passa raiva? Poxa, a raiva é muito presente. E você pode ter uma alteração da sua vesícula. Então, quer dizer, você vai tendo comprometimentos. Não é só específico numa dor muscular, numa situação simples. Não. Por exemplo, uma dor nos joelhos, ela pode se iniciar lá na boca, na língua, porque você não pode falar, você teve que se submeter. E você tem uma rigidez na região cervical, porque você não consegue se submeter e dizer, ok, tudo bem. Você está firme na sua opinião. E aí essa dor vai te refletir nos joelhos. Você não está sendo flexível, não consegue ser flexível, né? E eu digo muito para os pacientes assim, você não tem que engolir nada. Você tem que digerir da sua forma de olhar aquilo para que se torne leve aquela situação para você. É isso que a gente tem que fazer. Sempre se cuidar, porque senão você vai repetir quantas pessoas vivem a vida toda. Olha os idosos. É muito comum o idoso ou os filhos falarem assim, nossa, minha mãe está perdendo a audição, não escuta nada. Será que ela esperou a vida inteira ouvir algo que ela nunca ouviu? E aí hoje ela fala assim, eu vou parar, eu não vou mais esperar. E diminui a audição. Então não é porque está ficando velho, isso é muito comum se falar. E não é. As fraturas, fratura de fêmur, que é uma fratura importante, desvalorização, impotência. O que acontece com o idoso hoje? Não, mãe, não vai. Não, lá não dá porque lá tem que subir. Olha, cuidado, não anda sozinho, deixa... Gente, isso é desvalorização. Eu entendo que é um cuidado imenso, mas para ele se sente o quê? Impotente. Impotente de dar um passo à frente, que todo mundo segura. É uma desvalorização, nós temos um tecido importante que é osso, e a pessoa tem fraturas, né? Agora, qual que é o segredo, então, para a gente poder aprender a transformar essas dores físicas aí em algo
positivo, de repente aprender a fazer essa transformação como a senhora estava dizendo. Isso. Eu brinco com os pacientes e falo, a gente tem que virar uma chavinha, né? Que não é Primeiro, fácil, né? não. Precisa de treinamento. Exatamente, Dani. É assim, é possível. Então, é possível você mudar, você ter um olhar diferente para todos os problemas e as situações difíceis que você vai passar. A priori, recebeu a informação? Calma, olha, analisa. Se alguém te falou algo, te colocou uma situação, veja bem, isso é para mim ou isso é uma situação do outro, que o outro está passando e trouxe uma resposta para mim ou fez uma cobrança para mim? Então, o ser humano tem muito disso. Nós vemos no outro o que está em nós. Então, as nossas deficiências, às vezes a gente enxerga na outra pessoa. E não é o mesmo óculos que você está usando. Então, não vai dar certo. O segredo, Dani, é você transformar a sua vida sempre leve, devagar. Não digo para você não realizar, é diferente, mas realize firme, pé no chão, decidida, para você não se arrepender. Então eu digo muito assim, treine o silêncio primeiro. O silêncio é o quê? Recebe a informação, procure entender se aquilo realmente é para você ou faz parte de um processo da outra pessoa, do outro, enfim. A gente fala de família, de trabalho. E depois você toma uma atitude. Porque se você quis muito ir, mas você não pôde, ou você não quis, não pôde falar, você vai ter um problema no quadril daqui um pouquinho. Então tudo vai refletir para você. O segredo é tentar deixar mais leve. Como? Se você já tem alguma situação dessa, que provavelmente todo mundo tem, esses tratamentos que são terapias integrativas são muito bem-vindos. Para aquelas pessoas que não usam, não tomam medicação, é muito bem-vindo. Para aquelas que já tomam, elas vão continuar o tratamento, vai conversar com o médico e fazendo essas terapias em paralelo. Ótimo. Dicas incríveis, né? Incríveis, né? Agora... Aliás, quem não fez ainda, eu sugiro que faça, se estiver aqui em São Paulo, evidentemente, uma consulta com a doutora, porque você aprende muito, você tem muitas respostas que às vezes você... Não é psicologia, não, é microfisioterapia mesmo. Ela põe a mão, né, faz... não é massagem. É um toque leve. É um toque leve. Para não confundir com outras coisas, né, Fábio? Que a gente já comentou da outra vez. Não é? Né? É um toque leve mesmo, porque nós sentimos a mudança celular através do toque. Ou seja, a cada célula nossa, o tecido celular, ele tem essas informações que a Dani estava falando agora há pouco, né? Todas essas emoções. Concentram as modificações, sentimos essa mudança, datamos quando aconteceu, referente ao quê, e realizamos o desbloqueio. É impressionante porque eu estava com uma dor na coluna incrível. Saí de lá sem dor, né, doutora? Ela viu minha cara quando eu cheguei, quando eu saí. Impressionante, vale a pena, viu? Então, ó, quem quiser ficar em contato com a doutora Rita, o site é clinicasantarita.net. Nós temos o telefone de contato, tá? Que é o DDD 11 29 17 53 82, tá aí no vídeo. E tem o WhatsApp também, ó, 11 98550 1489. No Instagram, clínica_Santa Rita e no Facebook, clínica.santa.rita, igual tá aí no seu vídeo, tá? Para você acompanhar e ficar sempre em contato aqui. Doutora Rita, muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu fiquei muito feliz em conhecer você, Dani. O programa tá ótimo, diferente. Diferente, né, doutora? Eu achei diferente, uma outra abordagem. A doutora participou desde a época do rádio, né? Olha quanto tempo faz, mas né? muito bom. Fiquei muito contente por vocês. Muito Obrigada viu? pelo convite. Obrigado, doutora. Estarei sempre à disposição. Obrigada.